Bom, o quociente eleitoral é o número de votos necessários para que o partido consiga obter uma cadeira legislativa. Como que eu chego ao quociente eleitoral? O quociente eleitoral ele vai ser expresso em números. E esse número é obtido pela divisão do número de votos válidos pelo número de lugares a se preencher na Casa Legislativa. Portanto, uma Casa Legislativa com 10 cadeiras e o número de votos válidos de 100 mil votos, para cada cadeira legislativa eu preciso de 10 mil votos. Esse seria o quociente eleitoral. Muito bem. Após a apuração do quociente eleitoral, eu passo então para o cálculo do quociente partidário. O que é o quociente partidário? Bem, o quociente partidário nada mais é do que o número de cadeiras que o partido político vai ocupar. Então veja, das cadeiras destinadas em uma casa legislativa, uma certa quantidade dessas cadeiras vai ser distribuída para os partidos que conseguiram a votação mais expressiva. Então o quociente partidário é a cota de cada partido em relação às cadeiras disponíveis na Casa Legislativa. Então, para se alcançar o quociente partidário, eu vou fazer uma outra operação matemática. Eu vou dividir a quantidade de votos do partido pelo quociente eleitoral. Portanto, naquele nosso exemplo simples, que o quociente eleitoral foi de 10 mil votos, 10 mil votos para cada cadeira, supondo que o partido político obteve 30 mil votos, 30 mil dividido por 10 mil são 3 cadeiras. E o quociente partidário, então, será igual a 3 cadeiras. Alcançado o quociente partidário, nós vimos para quais os partidos as cadeiras são distribuídas. Eu preciso ver agora qual candidato vai ocupar cada uma dessas cadeiras. E para isso eu preciso ver a lista de candidatos. Qual foi a lista dos candidatos mais votados? E aí a gente chega num conceito interessante, destacando o seguinte: no nosso sistema eleitoral proporcional, trabalhamos com o conceito de lista aberta. O que significa a lista aberta? Significa que os candidatos são anunciados no início do pleito, os candidatos de determinado partido. Então tem lá dezenas, às vezes centenas de candidatos. E a população é quem vai escolher a ordem de classificação desses candidatos por meio de seus votos. Assim, o candidato mais bem votado ele vai para o topo da lista, que é depois organizado em ordem decrescente. Nos sistemas de lista fechada, o que não se aplica no nosso país, mas no sistema de lista fechada, a lista de candidatos, inclusive sua ordem, é anunciada pelos partidos antes do início da votação. A lista fechada é comum no sistema distrital. Então, o sistema de votação distrital é bem afeto ao conceito de lista fechada. Volto a dizer, no nosso sistema de eleições proporcionais, a lista aberta é o que vigora. Então, as vagas na Casa Legislativa são destinadas aos candidatos que recebem a maior votação dentro do seu partido. E nós temos hoje também que destacar a existência de uma cláusula de barreira. A cláusula de barreira hoje está estabelecida no artigo 108 do Código Eleitoral e o candidato, para ser eleito, ele precisa de ter uma votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Então, num quociente eleitoral de 10 mil votos, o candidato tem que receber pelo menos 1.000 votos para ocupar uma das cadeiras. Por que isso existe? Lembram-se do chamado efeito Tiririca? Ou mesmo quando o então candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, decidiu mudar
o cargo para o qual se candidatava, e nas eleições, salvo engano, a eleição de 2002, ele se candidatou a deputado federal, ele teve uma votação extremamente expressiva. Extremamente expressiva. A votação direcionada àquele candidato garantiu um quociente partidário de algumas cadeiras. Então ele levou consigo outros candidatos eleitos. Mas alguns desses candidatos foram eleitos com pouco menos de 300 votos para a Câmara dos Deputados. O mesmo aconteceu quando o candidato Tiririca, que é um humorista, um cantor aí muito popular, ele recebeu expressiva votação nas eleições e levou com ele outros candidatos do seu partido que tiveram uma votação ínfima. Então, para evitar que isso volte a acontecer, é que foi estabelecida a cláusula de barreira. E vamos dar aqui uma pincelada, mais uma vez, nos partidos políticos para dizer o seguinte: as coligações partidárias não estão proibidas. Entretanto, elas não são válidas, né? Ou seja, então na prática não se permite a coligação partidária para eleições proporcionais. O que significa dizer? Antigamente, duas legendas poderiam se associar e as votações das duas legendas eram somadas para se alcançar a votação do quociente partidário. Então, para o cálculo do quociente partidário, antigamente, somava-se o número de votos dos partidos coligados. Nas eleições proporcionais, isso não mais pode acontecer. As votações não serão somadas. Então, cada partido vai se beneficiar exclusivamente da votação que receber. Pois bem, nós falamos aqui de forma ainda superficial do nosso sistema eleitoral. O sistema majoritário, cá entre nós, é de simples compreensão. O sistema proporcional, ele é um tanto mais complexo. E nós convidamos vocês a acompanharem o nosso próximo vídeo, em que nós pegamos aqui o exemplo de um município do interior do país, com os dados reais de votação, e vamos explicar para vocês como foi feita toda a apuração eleitoral naquele município. Lembrando que, como agora as coligações não são mais permitidas, as coligações daquele município nós consideramos um partido único, o que vai nos ajudar a ofertar um exemplo prático aqui para vocês e vai ser muito bacana para a compreensão.